Queridas amigas e queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos continuar o estudo das religiões na linha do tempo da história da humanidade e vimos no último vídeo, na terceira parte do budismo, alguns conceitos sobre o renascimento e o ciclo da samsara. Hoje vamos continuar descrevendo os princípios básicos da doutrina budista no que concerne às 4 nobres verdades, ao caminho octuplo e sobre Deus. Já sabemos que as bases do budismo são os ensinamentos de Buda. E o caminho que Buda nos ensinou consta de se obter a lucidez, afastando-nos das ilusões da vida material. A natureza Buda, que é tudo aquilo que existe, é a natureza Buda manifesta. Nós poderia ser todos os multiversos da teoria quântica ou tudo que foi criado, e sobre a qual nós desconhecemos a origem ou causa. Entenderam? Então, a natureza Buda, que é tudo o que existe, é a natureza Buda manifesta. É tudo aquilo que existe e que nós desconhecemos a causa ou a origem. Nada é estático nessa natureza Buda manifesta. Tudo está em movimento e nós estamos nessa trama, nessa teia de energia, e o que fazemos ou pensamos poderá agir ou alterar a trama da existência da vida. Nós já vimos em vídeos passados sobre o karma, lembram? Muito bem. Agora o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre as 4 nobres verdades e o caminho octuplo, preconizado por Buda. São os primeiros ensinamentos dele. De acordo com o cânone Pali, as 4 nobres verdades e o caminho octuplo, como eu já falei, foram os primeiros ensinamentos deixados por Buda e são as bases do entendimento do que seja o sofrimento e as causas do sofrimento da humanidade. E também a cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação. Entenderam? Então, as nobres verdades e o caminho octuplo é o conhecimento do sofrimento e as causas desse sofrimento e a eliminação desse sofrimento. E procurando o quê? A iluminação, que é o caminho da libertação. Muito bem. Então, o budismo, que eu já falei, ele está baseado nessas 4 nobres verdades e nesse nobre caminho octuplo composto por 8 passos, formando uma imensidão, uma enorme quantidade de textos que recebeu o nome de Tipitaka. E o caminho do meio agora, e as 4 nobres verdades, incluindo o caminho octuplo, é o sistema do pensamento de Buda e não provém de revelação divina, é fruto de esforço pessoal. Aí está uma coisa importante no budismo, esse esforço pessoal capaz de nos libertar do sofrimento. É uma metodologia bem racional, independe de qualquer culto a uma divindade. Então, o caminho espiritual, no caso, é o caminho octuplo que nós vamos descrever mais à frente. O Nirvana, então, que já descrevemos em outros vídeos, ele é alcançado através desse caminho do meio, que é uma forma de viver intermediária entre os prazeres exagerados e a renúncia exagerada da vida. Esse caminho do meio foi o rumo sugerido por Siddhartha Gautama. Então, as 4 nobres verdades são: a primeira é a verdade sobre a dor. A dor é inerente à vida presente, segundo o Buda, bem como nas vidas passadas e futuras, em relação ao viver, e ainda com relação à transmigração do contínuo mental, que seria a alma de outras tradições religiosas. A segunda verdade diz respeito à origem da dor, à causa da dor. Qual é a causa da dor? Ela se refere ao desejo de viver, aos arroubos do sexo, à cobiça, ao poder, que escravizam as pessoas a se agarrarem às coisas.
E nós sabemos que quando nós morremos, nós só vamos levar a nossa vestimenta ali, e mais nada, o resto fica tudo por aí. Então, esse impulso não sofre nenhuma alteração após a morte, levando por conseguinte o homem ao renascimento. Lembra do renascimento? Aquela história do renascimento, vive, morre, renasce de novo e assim vai. Pelo desejo de viver e, obviamente, a continuação da dor. Então, a terceira nobre verdade diz respeito à supressão da dor. Argumenta que, eliminando-se esses desejos, livra-se do sofrimento e da dor, adentrando-se assim ao nirvana, que é a situação de autêntico êxtase espiritual. E agora, a quarta nobre verdade diz respeito ao caminho que leva à supressão da dor. Compõe-se de 8 passos, que é o caminho octuplo, para atingir-se a consciência pura e, desse modo, chegar ao nirvana. Por meio de quê? De uma percepção correta, de um pensamento correto, de uma fala correta, de um comportamento correto, um meio de vida correto, um esforço correto, uma atenção correta e uma concentração correta, que é a meditação propriamente dita, que é uma prática ao final desses 8 itens, no sentido de se alcançar a iluminação. Então, amigas e amigos, o mundo está cheio de sofrimentos e dor. Temos o nascimento, a velhice, a doença e a morte. Lembra do processo de renascimento que já descrevemos no vídeo anterior? São sofrimentos, assim como são o fato de odiar, de estar separado de um ente querido, ou de lutar inutilmente para satisfazer os desejos, numa ambição desmesurada, por exemplo. De fato, a vida que não está livre dos desejos e paixões estará sempre envolta com a angústia, com o sofrimento. E esta se refere à primeira nobre verdade que já descrevemos, né? Estamos explicando um pouco melhor. Agora, a causa ou origem do sofrimento humano encontra-se sem dúvida nos desejos do corpo físico e nas ilusões das paixões mundanas. Os desejos e ilusões acham-se profundamente arraigados nos instintos físicos, isso é natural. Assim, o desejo, tendo um grande vigor já em sua base, pode manifestar-se em tudo, inclusive mesmo em relação à morte. A isto nós vamos chamar de segunda nobre verdade, que é a causa ou origem do sofrimento. Agora, se o desejo que se aloja na raiz de toda a paixão humana puder ser removida, aí então morrerá esta paixão e desaparecerá, consequentemente, o quê? Todo o sofrimento humano. Isto é chamado de a terceira verdade ou extinção do sofrimento, como já estamos explicando nessa fala. Entenderam essas verdades? É importante que se entenda essas verdades. Então, como trabalhar agora as imperfeições espirituais inerentes a todo ser humano? Qual é o método? O budismo tem um método, que é o nobre caminho octuplo. Então, para se atingir um estado de tranquilidade em que não há desejo nem sofrimento, deve-se percorrer o nobre caminho octuplo, galgando suas 8 etapas. E quais são as etapas? Já falamos, eu vou repetir agora. Percepção correta, pensamento correto, fala correta, comportamento correto, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Então, eis a verdade do nobre caminho para a extensão dos desejos. Deve-se então ter sempre em mente essas verdades, pois segundo o mundo cheio de sofrimentos, dele se pode escapar apenas com o romper dos vínculos das paixões mundanas, que são a causa única das agonias. O meio de vida isento de toda a paixão mundana e do sofrimento somente é conhecido através da iluminação. Esse é o objetivo principal do budismo. E a iluminação somente pode ser
alcançada através da disciplina do nobre caminho octuplo. Aqueles que buscam a iluminação devem entender essas nobres verdades. Se não as entender, perambularão interminavelmente no desconcertante labirinto das ilusões da vida. Todos aqueles que conhecem as 4 nobres verdades são chamados de pessoas que adquiriram os olhos da iluminação. Por essa razão, aqueles que quiserem seguir os ensinamentos de Buda deverão concentrar suas mentes nestas 4 nobres verdades e procurar entendê-las corretamente e claramente. Em todas as épocas, por exemplo, um santo, se verdadeiramente santo, naturalmente, é aquele que as conhece e as ensina aos outros. Quando um homem conhecer claramente as 4 nobres verdades e o nobre caminho octuplo, isto o afastará de toda a cobiça e do sofrimento. Uma vez livre da cobiça, ele não lutará com o mundo, não matará, não roubará, não cometerá adultério, não trapaceará, não abusará, não invejará, não se irritará, não se esquecerá da transitoriedade da vida e nem será injusto, e ele será feliz com certeza. Então, seguir o nobre caminho octuplo é como entrar num quarto escuro, por exemplo, com uma luz na mão. A escuridão se dissipará e o quarto se encherá de luz. Aqueles que compreendem o significado das nobres verdades, que aprenderam a percorrer o nobre caminho, estão de posse da luz da sabedoria que dissipará as trevas da ignorância. Então, o Buda, ele guia os homens indicando-lhe as 4 nobres verdades. Partindo dessas 4 nobres verdades, o discípulo de Buda, os discípulos, atingirão todas as outras verdades, adquirirão a sabedoria, a virtude, para compreender todos os significados da realidade da vida. E serão capazes de ministrar o Dharma, que nós vamos ver mais à frente, a todos os homens do mundo. Então, o nobre caminho octuplo, a 4ª nobre verdade do Buda, é o caminho para o fim do sofrimento, que no budismo é chamado de dukkha. Tem 8 seções, como já vimos, cada uma começando com a palavra samyak, que em sânscrito significa corretamente. E são apresentadas em 3 grupos. Então nós vamos agora mostrar os grupos que envolvem esses 8 caminhos. É o prajna, o sila e o samadhi. Vocês estão vendo aí algumas projeções sumárias dos nobres caminhos e das verdades. Agora, o prajna, o que é o prajna? É a sabedoria que purifica a mente e permitindo atingir uma visão espiritual da natureza de todas as coisas, de tudo o que existe. Vamos entender a realidade. Ela engloba 2 aspectos. A percepção correta, que é a capacidade de nós vermos a realidade com ela e não apenas o que parece ser. E o segundo seria um pensamento correto, a intenção de renúncia de liberdade e inocuidade. Inocuidade significa que nós vamos ter como pensamento não ter uma ação prejudicial. Depois nós temos o outro grupo que é o sila, que é a ética ou moral. É a abstenção de atos nocivos. E ela engloba 3 aspectos. A fala correta, falando de uma maneira verdadeira e não ofensiva. O segundo aspecto, o comportamento correto, que é a ação de agir de uma maneira não prejudicial. E o terceiro aspecto seria o meio de vida correto. O meio de vida deve seguir os preceitos citados nesses outros itens já apresentados. E o terceiro grupo é o samadhi, que é a disciplina mental necessária, isso é importante, para desenvolver o domínio sobre a própria mente. A mente, a essência do ser. Estamos falando nesse nível. Isso é feito através de práticas. Aí está uma metodologia maravilhosa que todas as religiões deveriam apresentar aos seus crentes.
porque através de uma metodologia racional poderemos trabalhar a nossa evolução espiritual com certeza. E engloba 3 aspectos. O primeiro seria um esforço correto, que é fazer um esforço para a gente melhorar. E o segundo aspecto diz respeito à atenção correta, ver as coisas como elas são, como estão, com a consciência clara da realidade presente dentro de si mesmo, sem desejo ou aversão. Aversão aí no caso seria repulsão, antipatia, etc. E finalmente o 8º caminho octuplo, estamos falando do caminho, do nobre caminho octuplo. O 8º aspecto, aqui no caso aqui do Samadhi é o 3º, é a contemplação correta. Isto é a meditação correta ou concentração de maneira correta, para que nós possamos nos avaliar e nos transformar. Segundo os instrutores budistas, deve-se ter sempre em mente essas 9 verdades, pois estando o mundo cheio de sofrimentos, de dor, dele se pode escapar apenas com o romper dos vínculos, das paixões mundanas, que são a causa única das agonias, é o nosso emocional correlacionado. A vida isenta de toda a paixão mundana e do sofrimento somente é alcançada através da iluminação. E a iluminação somente pode ser alcançada através da disciplina do nobre caminho. Veja bem, num paralelo com a doutrina espírita objetiva o quê? A evolução de um espírito, de uma personificação de um ser imortal. E para que esse ser seja feliz, ele tem que alcançar o desenvolvimento intelectual e espiritual a nível bem elevado. Ele ficará feliz também neste mundo. Só que aqui no budismo não tem nada a ver com um ser individual, imortal. Mas tem uma vantagem a meditação do budismo, que pode ser aplicada no espiritismo, embora na doutrina não se apregou isso rotineiramente, porque através da meditação, que é uma prática disciplinada, nós podemos corrigir as nossas imperfeições, mesmo numa outra doutrina. Eu acho que é uma contribuição relevante do budismo na evolução do ser humano. E vocês podem ver, em vídeos que eu já publiquei anteriormente, que a meditação pela ciência ela é uma metodologia de excelência para se ganhar saúde do corpo físico, com certeza. Vocês podem assistir os outros vídeos lá atrás, bem lá atrás, nós já estamos a mais de 50 vídeos publicados, e lá no começo nós temos várias meditações, inclusive de cura, de harmonização das nossas energias, da saúde física, com certeza. Então, as meditações têm vários direcionamentos, nós podemos usar diversos tipos de meditações, dependendo inclusive da vertente do budismo e de outras situações, para a gente alcançar felicidade na vida, qualidade de vida. Bom, então a iluminação no budismo vai levar o homem ao estado de Buda, ou iluminado. Dessa forma, qualquer homem pode alcançar o estado de budicidade, se praticar a meditação recomendada pelo mestre Gautama, e se transformar. O Nirvana é alcançado através desse caminho do meio, o caminho octuplo, mas é o do meio, uma forma de se viver intermediária entre os prazeres exagerados e a renúncia exagerada, ambos experimentados por Siddhartha Gautama, como já falamos nesse vídeo. Então, não precisa ser extremado, nós não precisamos levar uma vida ascética, de ficar internado numa floresta, ficar meditando e fazendo jejum e tudo, mas não é necessário. Nós podemos devagar e sempre pelo caminho do meio, não ficar nos prazeres exagerados ou numa situação de ascetismo ou de renúncia exagerada para se alcançar a iluminação. É devagar e sempre, mesmo renascendo por milhares de vezes, não é? Muito bem. Então, o que é o Nirvana? É a meta do budismo. É o apagar do fogo das paixões e a extinção do ego.
O ego é o nosso corpo mental físico, de outras doutrinas. E não é necessário, então, mais renascer quando se alcançar o nirvana. É o que o budista procura por toda a vida, a paz absoluta, é o que faz do homem comum um Buda. É a iluminação, é a extrema paz. Essa iluminação leva o homem ao estado de Buda, ou iluminado. Entenderam? Então, a prática do nobre caminho octúpio, através da meditação, ela está embasada em inumeráveis escritos de orientação para as meditações corretas. Vocês viram que a meditação correta é o oitavo caminho octúpio. Um escrito interessante que nós podemos indicar aos iniciantes ou aos interessados nesse aspecto é o Dharmapada ou Dhammapada. Lá nós temos os ensinamentos de Buda. Um deles, alguns deles. É o que seria, e o que seria essa meditação correta? Meditar não é estar no passado ou no futuro. A meditação correta é uma metodologia, uma prática de estar consigo mesmo aqui no presente, no aqui e agora. E aí vamos trabalhar o nobre caminho e se transformar. É necessário se transformar. Como é que é a meditação correta que devemos praticar? 3 aspectos. O primeiro é nos observar profundamente a nossa essência, vou falar em espírito se eu fosse falar em doutrina espírita, mas aqui no budismo vamos falar na nossa essência, no nosso mental. Então nós vamos nos observar intimamente por meio de uma meditação, acessando a essência do ser, que é a nossa mente. Segundo, nós temos que reconhecer os nossos vícios, os nossos hábitos, as condutas, como nós pensamos a realidade em que vivemos. Esta é fundamental. Vamos fazer uma autoavaliação. E depois disso, como terceiro aspecto, nós vamos trabalhar para nos transformarmos de forma correta. Então nós podemos nos transformar, mudar a nossa realidade. Entretanto, isso é um pouco difícil, não é muito fácil não. Tem que ter persistência, perseverança, é um trabalho insano. E todas as religiões procuram esse objetivo e a dificuldade é muito grande. Vocês vejam como o budismo aconteceu lá 600 anos antes de Cristo, depois veio o Cristo, vieram tantos mensageiros de Deus e ainda a humanidade está num plano de desenvolvimento terrível. Nós melhoramos muito, mas ainda há guerras, há maldade, há tudo, vícios, há de tudo. É só vocês pararem um pouco, observar com a comunicação em tempo real que nós temos hoje e observar, é extasiante o nível ainda de inferioridade espiritual em que nós estamos. Por isso que vivemos nesse planeta de provas e expiações, com certeza. Nós podemos nos transformar, mudar a realidade. Como já falei, é muito difícil. Então, tem que ser um trabalho bem persistente, disciplinado, com esforço, atenção, o tempo todo. É no aqui e agora, é no presente. Não vamos ficar presos ao passado nem ao futuro. É no aqui e agora. Eu tenho que trabalhar esses aspectos. Trabalhar como? Com a meditação, não há outro caminho. Então, exemplos de estudos meditativos são os mais diversos que vocês possam imaginar. Eu posso usar a meditação no sentido de trabalhar essa evolução, alcançar a iluminação, mas eu posso também usar uma meditação de adoração, de ficar recitando mantras. Tem vários tipos. Eu não vou pensar nisso daí, eu sou bem racional. O que eu quero fazer no aspecto meditativo é corrigir as minhas imperfeições, o meu karma, se eu fosse budista, certo? Eu sou bem racional e a metodologia dentro da ciência atual me permite falar dessa forma. Não é ficar adorando Deus e pedindo coisas para Deus e ficar recitando mantras. Eu posso fazer isso, mas eu não estou trabalhando
aquilo que eu desejo trabalhar de forma racional. Eu tenho que fazer uma lavagem cerebral da minha mente ou do meu espírito, corrigindo as minhas imperfeições. Tá certo? Muito bem. Então, eu posso, de repente, numa meditação, trabalhar um pensamento. Por exemplo, o que é a iluminação? E eu posso fazer uma meditação sobre isso. Ou eu posso fazer uma outra meditação. O que a natureza Buda manifesta? O que é isso aí? Eu posso também fazer trabalhar um tema que pode ser o que eu estou fazendo aqui nesta vida. De onde eu vim ou para onde eu vou? Sobre aqueles aspectos do renascimento do budismo. Mas no espiritismo eu posso fazer o mesmo avaliação de onde eu vim, ou qual é minha origem, o que eu estou fazendo neste mundo e para onde eu vou. Será que eu sou imortal ou não? Sou um ser individual ou não? Então no budismo eu tenho lá aquele ciclo, o nascer, o viver, o ficar doente, morrer, renascer novamente e progredir sempre. É uma lei. Para eu sair do samsara, eu tenho que corrigir todos os meus karmas, os meus defeitos, minhas imperfeições e alcançar a iluminação. Eu posso utilizar também o livro que eu já citei neste vídeo, o Dharmapada ou Dhammapada, que lá temos os ensinamentos de Buda para corrigirmos as nossas imperfeições ou karmas ou as nossas condutas, aqueles 8 caminhos octuplo que nós já citamos. Então, meditem corretamente sobre vários aspectos, várias questões e ganhem a sabedoria. É intelectual isso que eu estou falando. E vamos ganhar o controle de nós próprios, a paz, a harmonia, o bem-estar, a felicidade relativa, qualidade de vida. Qualquer um pode alcançar isso, não precisa ser monge budista, só que tem que ter uma inteligência mínima para trabalhar a correção das imperfeições. Eu estou variando um pouco a minha conversa hoje aqui, porque eu estou subliminarmente preparando outras religiões aqui na nossa conversa, nesse estudo de religiões da humanidade. Mas o budismo eu estou me detendo um pouco mais porque ela é importante. É uma doutrina que nós temos que conhecer, mesmo que sejam os católicos, protestantes ou espíritas, porque nós podemos aproveitar esses conhecimentos. Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre Deus no budismo. Eu já falei, mas eu vou repetir. Embora os budistas acreditem em uma espécie de lei cósmica que rege o universo, eles podem ser considerados ateus. O budismo é uma doutrina ou filosofia não teísta, como eu já escrevi lá atrás. Na filosofia budista, Deus ou não existe, ou sua existência não diz respeito ao ser humano, não sendo, portanto, um problema filosófico a considerar na prática budista. Os budistas não veneram Buda como uma divindade. Às vezes a gente vê pessoas aí cultuando Buda desse tipo, daquele, com vários nomes, porque tem muitos Budas, né? E não é por aí. O budista não deve venerar Buda nenhum como divindade, porque, a rigor, o Buda não é um ser, olha lá, mas um estado espiritual de perfeita compreensão de todos os fenômenos. Estado este é da iluminação, que qualquer pessoa pode atingir, ou seja, qualquer pessoa pode vir a ser um Buda. Nesse sentido, o Buda original, Sakyamuni, que foi o primeiro, não é adorado, mas sim reconhecido pelos budistas como uma pessoa comum, cuja prática o levou a alcançar um estado chamado de iluminação ou nirvana. É importante compreender esses conceitos que eu estou repetindo um pouquinho, mas é importante, por isso que eu estou falando dessa forma. Então, o budismo se diferenciou do hinduísmo, porque dele se originou e se espalhou por grande parte do mundo. No Ocidente, cresceu consideravelmente nas últimas décadas, e eu falei já no vídeo passado, provavelmente,
que uma quarta religião do mundo aí, em termos de crentes, de números de crentes. Quase como ele surgiu como uma oposição ao fundamentalismo religioso. Então, para alguns pensadores modernos, como o Fritjof Capra, que é da física quântica, ele fala que o budismo é um rico patrimônio espiritual que não só vem ao encontro da moderna ciência, e a ciência aí o que é? É sobre a física quântica. E devido ao quê? Aos conceitos que o budismo tem sobre uma realidade da vida. E como nos propõe uma nova forma de viver. Quando o Buda fala que tudo está interligado, pura física quântica, e estamos mesmo. Olha, Jesus falava que ele e o Pai eram um. E quando ele falou isto, ele estava se referindo a um conceito quântico de tudo que existe está interligado. Eu tenho a fonte criadora junto de mim, dentro de mim, com certeza. Só que eu tenho que aprender a acessar essa fonte criadora. E quando eu conseguir isto, e a gente pode conseguir já, agora, aqui no aqui e agora, a gente ganha qualidade de vida, saúde física, espiritual, se eu for um espírito encarnado e sou um espírito imortal, com certeza, sendo de uma outra religião. Qualquer um pode ser. Até um ateu pode alcançar um bom nível espiritual, vou falar assim, né? Então, o conceito de Deus não faz parte da doutrina Pali de Buda sobre a liberação do sofrimento. Embora alguns vejam na noção do Nirvana, por exemplo, do Nirvana, alguma relação com um absoluto, transcendental e impessoal. Os conceitos ficam muito confusos dependendo de quem interpreta este ou aquele conceito. Então, o principal foco de veneração do budismo inicial, no caso, é o Dharma. O Dharmapada é um livro interessante. Nós temos muitos livros na doutrina budista, na filosofia budista. O Dharma budista diz respeito aos ensinamentos do Buda e é uma espécie de guia para a pessoa alcançar a verdade e a compreensão da vida. Bem, amigas e amigos, eu espero que neste vídeo eu tenha podido passar a vocês alguns conceitos. Nós falamos do karma lá atrás, depois falamos do renascimento, falamos do ciclo do samsara. Hoje nós falamos aqui de todo esse conhecimento das verdades, das nobres verdades do Buda, do caminho octuplo. Vocês vejam que aos pouquinhos nós estamos ganhando uma visão do que é essa filosofia budista, do budismo, e que eu quero destacar que é um caminho muito legal para a gente adotar, muito embora a gente possa ser crente de uma outra religião. É só usar o que tem de bom nesta doutrina. Como ela não cultua nenhum Deus, olha que maravilha, é um método racional de transformação do nosso ser em direção ao quê? À iluminação. No caso, se eu for um espírita, eu vou falar no alcance da minha evolução intelectual e espiritual, para ser perfeito em termos de moral. Isso vale para qualquer religião. Só que, como existe uma série de preconceitos, de radicalismos das religiões, não compreendem isto. No meu entender, todos esses rótulos, inclusive o espiritismo para mim, a próxima religião, ou a religião que eu acho ideal, seria uma religião cósmica, da prática da fraternidade universal, que é o que Jesus falava, de amar a Deus, para quem acredita num Deus, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. E fim, não precisa muita história, só que é necessário um método para a gente ser capaz de respeitar o próximo, de não roubar, de não ser corrupto na vida, a ter uma conduta correta, que está faltando muito em toda a nossa volta. É por isso que todo mundo está sofrendo. Aqueles que roubam, que a gente está cansado de ver, os ladrões de colarinho branco e outros, imagina como eles sofrem.
porque eles estão apegados ao poder, à ambição desmesurada, à loucura da vida. E aí sofrem as consequências com certeza, em todos os momentos da vida. Vai morrer aqui, vai renascer ou vai reencarnar e vai continuar sofrendo e pagando essa conta. Jesus falava que a gente paga até o último ceitil em função das nossas condutas inadequadas. E quando a gente estuda as religiões todas, a gente vê que o discurso é sempre o mesmo. Só que as pessoas que comandam as religiões parece que entram numa situação de loucura, ao apego, ao radicalismo. E quantas guerras aconteceram na história? Estudem, é uma loucura. É uma coisa difícil. A gente tem que desapegar de tudo, mas trabalhar no caminho do meio, com dialecto, com discernimento, com amor incondicional, com fraternidade universal. Bem, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nós vamos encerrar por hoje. No próximo vídeo, iremos dar continuidade ao estudo sobre o budismo. Nós estamos terminando com mais um pouco de vídeos aí o budismo. Vamos falar sobre os ensinamentos do Buda, o perfeitamente iluminado. Vamos falar sobre as 3 joias ou 3 tesouros do budismo, que é importante. Vai dar um fechamento em tudo que eu tenho falado. Então, o que é essas 3 joias? Diz respeito ao Buda, não é o Buda pessoa. O Buda é tudo o que existe, né? Depois nós vamos explicar melhor isso. Então a primeira joia, vamos falar sobre o Buda. Depois nós vamos falar sobre o Dharma e vamos falar sobre a Sangha. A Sangha é a sociedade onde nós estamos vivendo. Então, todo o contexto budista não é só a minha iluminação, é a minha e da sociedade onde eu estou alocado. É uma troca, nós necessitamos da sociedade e a sociedade necessita de nós para que tudo possa se iluminar. Então, meus queridos, até lá, estudem e façam as próprias reflexões. Nós vamos juntos e misturados, vamos praticando a fraternidade universal. Eu estou falando isso faz tempo. O amor incondicional como meta, porque nós não somos um santo para ter amor incondicional e restrito. Nós temos como meta. É o caminho do meio. E vamos compartilhando conhecimentos. Compartilhem este vídeo, deem o like ou dislike, inscrevam-se no canal se quiserem e vamos trabalhando a nossa ascensão intelectual e espiritual a cada momento, no aqui e agora. Então, meus queridos, o Deus que habita no meu coração, saúde o Deus que habita no seu coração. Namastê.